Olá, boa noite. Boa noite, doutora Paulene. Boa noite, Como vai, doutora? Tudo bem? tudo maravilhoso. Pronta para mostrar a experiência de sorriso gengival. Ótimo. Boa noite, pessoal. O pessoal já está entrando aqui, doutora. Hoje estamos aqui com o nosso Web Hour. Eu sou a Luísa, para quem não me conhece, sou ortodontista aqui do time do suporte clínico, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso Web Hour. Essa aula vai ser gravada. Hoje temos a presença ilustre da doutora Paulene. Obrigada por aceitar nosso convite, doutora, falando de um tema muito interessante aí, né? Muito desafiador, né, doutora? Confiante? E só para também uma informação, né? Nós teremos aqui essa webinar vai estar sendo o tempo todo sendo traduzido para o espanhol simultaneamente. Então, quem estiver aí, né, pode ativar a tradução para o espanhol, tá? A Laura está aqui com a gente, a nossa tradutora também. Bom, é isso, doutora. Fique à vontade, né? O Web Hour é seu. O chat vai estar aberto, então podem surgir algumas dúvidas. A gente pode ir conversando. Eu posso ir lendo para a doutora para ficar mais fácil, tá? Então a gente vai conversando durante o desenrolar aí, tá? Fique à vontade, doutora. Qualquer coisa pode me chamar aqui. Então, bem-vindos. É um prazer estar aqui compartilhando a experiência. Eu sou Paulene Cardoso, fiz mestrado aqui na Universidade Federal de Goiás, mas há mais de 20 anos eu também já trabalho integrando realmente a ortodontia infantil, ortopedia e o miofuncional. E nesses últimos 20 anos, eu tenho falado muito, né? Não só na pós-graduação, mas também como speaker da Health Start, que é uma empresa que trabalha com os aparelhos oromiofuncionais, com o tema de sorriso gengival. Então, é uma casuística de acompanhamento de casos clínicos. E eu estou muito feliz com os resultados, não só com os resultados oromiofuncionais, mas com os resultados com os alinhadores. Então, nós fizemos praticamente 150 casos nesses últimos 15 meses, com a equipe da ICEL Odontologia, que é onde eu trabalho aqui em Goiânia. Nós somos 10 odontopediatras ortodontistas, então é um fluxo realmente de clientes muito bem indicados que vêm da pediatria. Todo paciente da pediatria é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar ortopedia. Então, eu quero agradecer a nossa equipe, em especial a doutora Raquel Frois, que é minha amiga há mais de 30 anos, trabalha aqui com a gente, a doutora Marise Neiva, que é odontopediatra, 30 anos com a gente aqui, a doutora Beatrice, que acabou de entrar no mestrado, a doutora Arlete, doutora Fernanda e todos da nossa equipe, porque é uma equipe indicando muitos clientes. E nós estamos muito satisfeitos com os resultados também dos alinhadores para sorriso gengival com a Angelalign e a gente vai mostrar resultados para vocês. Eu tenho uma consulta que eu gosto muito, alguns e-books de ortodontia infantil, outro de ortopedia do sorriso e quero agradecer a oportunidade que a gente, né, de mostrar esses resultados. Tivemos aí no CIOSP falando e outros congressos também integrando essa experiência. Agradecer toda a equipe da Angel Aligner pela oportunidade. O sorriso gengival na infância, ele é muito frequente, mais do que a gente pensa. Então, quando a gente olha nas referências, em 2022, Brito, ele fez uma pesquisa com adolescentes, onde observou-se 38% de sorriso gengival. Eu achei altíssima a casuística, né? Mas é bem real o que a gente vê no consultório, principalmente para quem trabalha com odontopediatria, é muito frequente o sorriso gengival vindo de uma etiologia multifatorial, que a gente vê que não é só hereditário, não é só esquelético, nem dentário, mas é muito muscular. E devido a essa etiologia muscular e oromiofuncional, a gente observa que tem que ser avaliado a causa desse sorriso gengival muito mais profunda,
porque a gente não pode garantir resultados e prognósticos favoráveis se a gente não avalia o diagnóstico e principalmente a classificação desse sorriso gengival. Sorriso gengival no adulto, ele acima de 3 milímetros, 4 milímetros, ele já é considerado um fator antiestético, de acordo com o Tijan de 1984. No entanto, na criança, a gente observa crianças com 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros de sorriso gengival, e muitas vezes a gente correlaciona não só a uma jovialidade da criança, que os músculos, né, principalmente aqui os elevadores do lábio, a criança ela pode elevar a mais por ser uma criança, por ser um adolescente, daí a frequência maior do sorriso gengival, e na fase adulto não tão frequente, mas principalmente devido a um fator funcional de respiração bucal. Então, hoje já estão começando pesquisas relacionando a respiração bucal, a falta de selamento labial, o posicionamento de língua baixo, a deglutição adaptada, e isso transformar num crescimento, que ao invés de ser um crescimento para frente e para baixo, é um crescimento quando a postura de língua está baixa, ela vai crescer o quê? Para baixo. E com isso tem um reflexo também no sorriso gengival. Então, esse aspecto oromiofuncional, ele é muito importante no diagnóstico. Então, a gente observa aí, hoje nós vamos falar sobre essa princesa, uma adolescente que nós tratamos com Angel Aligner. Então, mesmo tendo a casuística de tratar muito na infância, Pauline, por que você trata na infância? Porque eu tenho muitas indicações. Então, a pediatria me indica muita criança com mordida profunda e sorriso gengival. Mas esse sorriso gengival, ele não vai ser praticamente autocorrigido? Depende. Se ele é um sorriso gengival genético, como esse aqui, hereditário, o excesso vertical de maxila, ele não vai ser corrigido. Mas se é um sorriso gengival praticamente dentário, ou um sorriso gengival que às vezes tem um lábio curto, com exercícios fonoterápicos, ou preventivamente ele pode mudar. Mas quando a gente tem as trocas dentárias, a gente aprendeu na especialização que deveria esperar as trocas dentárias que o sorriso gengival ele vai melhorar. Se ele é dentário, ele pode melhorar, mas se ele tem um fundo genético hereditário, ele tem grande chance de não melhorar e muitas vezes, devido a alguns fatores oromiofuncionais, ele pode até estar prejudicado nas trocas dentárias. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo maior de sorriso gengival na adolescência, como a Glória Pires. Um excesso vertical de maxila, um padrão vertical, e a gente questiona: vamos tratar na infância, na adolescência, onde nós temos um crescimento favorável para permitir que esse crescimento crânio-facial para frente, para baixo e desenvolver até o crescimento, né? O reposicionamento mandibular, ou nós vamos deixar para a fase adulta? Na pesquisa que eu fiz de referências para tratamento de sorriso gengival, nós temos 80% da casuística de científica com gengivoplastia, cirurgia ortognática, mini implantes e alinhadores, ou mini implantes e ortofixa, e também a parte de ROF, né? Harmonização facial, que está muito em auge. Então, tem meninas que vêm aqui, adolescentes com 15 anos, que querem fazer ROF. E a gente não tem por que trabalhar nessa linha, sendo que a gente pode trabalhar com recursos ortopédicos, neuroreabilitação oclusal na infância, na dentadura decídua, ortopedia na dentadura mista e até mesmo na adolescência com os alinhadores. Então, esse é o meu caminho dentro da ortopedia. Mas para isso é importante a gente avaliar vários fatores que contribuem para o sorriso gengival, desde fatores dentários, fatores esqueléticos, fatores de crescimento e musculares, que nós vamos detalhar. Dentro da etiologia do sorriso gengival, o fator esquelético, a gente observa muito o quê? O excesso vertical de maxila e também a rotação horária dessa maxila. Já no fator dentário, que ele é muito comum, a gente observa dentes curtos,
uma sobreerupção dos incisivos superiores, uma erupção passiva alterada dos incisivos superiores e até mesmo uma lingualização dos incisivos inferiores e a severa inclinação dos dentes superiores. Então, essa, principalmente dentes curtos, é o que a gente mais observa na etiologia dentária. Mas no muscular, eu creio que hoje a minha casuística de clínica, 50% dos sorrisos gengivais, eles estão ligados ao aspecto muscular. Desde um lábio curto, ou um freio labial curto, ou uma gengiva hipertrofiada, devido também não só à respiração bucal, mas o fator de respiração bucal, falta de selamento labial e deglutição adaptada, eles estão relacionados a um crescimento inadequado crânio-facial da face. E esse crescimento que é mais, ao invés dele ser para frente, para baixo, ele é um crescimento que é mais inferior e também com uma rotação horária da maxila, prejudicando não só a parte dentária, esquelética, funcional, mas o crescimento da face também. E aqui eu achei muito interessante alguns artigos que eu procurei, que na fase adulta não quer dizer que é simplesmente um excesso vertical de maxila, mas principalmente uma falta de suporte muscular. Então, muitas vezes você tem uma deficiência óssea que vem de um aspecto hereditário, mas você vê uma falta de estrutura muscular. Então, lábios finos, onde você vê uma atresia maxilar, que isso também impacta no sorriso gengival. Uma mordida profunda muito associada e o ângulo nasolabial com o nasolabial com o lábio, né? O násio com o lábio, alterações que a gente observa não só na falta de estrutura de suporte, mas também a tensão, que esse fator ele vai tendenciar a que essas adultas sejam tratadas não só na ortodontia, mas com a harmonização facial. E será que eu não posso avaliar esses fatores musculares, né? Excesso de ação do lábio, uma criança que mastiga mais de um lado que do outro, respira, tem desvio de septo, ou uma deglutição adaptada, ou uma extensão dos músculos e assimetrias faciais e do sorriso gengival, isso não pode ser trabalhado na infância, então eu tenho trabalhado muito esse aspecto oromiofuncional na infância. E hoje nós vamos falar de uma criança que foi tratada dentro da ortopedia, né? Uma criança com 7 para 8 anos, dólico-cefálica, classe 2, com um sorriso gengival de praticamente 5 milímetros e uma leve assimetria do lado esquerdo, onde no sorriso gengival ela sorria um pouco mais de um lado do que o outro, então uma assimetria do sorriso. Quando a gente vê bem frequente o sorriso gengival com a mordida profunda, uma sobremordida de 100% e uma leve atresia maxilar, a primeira fase de tratamento que a gente já tem dentro da ortopedia seria o disjuntor como uma oportunidade de crescer o transversal, o ortopédico, para permitir um crescimento fisiológico mandibular, um reposicionamento mandibular fisiológico. No entanto, a gente sabe que com o disjuntor, essa disjunção ela também vai aumentar de certa forma o sorriso gengival. Por quê? Porque o transversal, quando ele cresce, de certa forma ele vai crescer para frente e para baixo, e com isso a mordida profunda pode até ter um aumento significativo dessa mordida profunda. Mas entre a opção de disjuntar e ter uma restrição do crescimento maxilomandibular, a gente prefere fazer a primeira etapa. E a segunda etapa, geralmente quando eu tiro o disjuntor, como tem uma mordida profunda e um sorriso gengival em excesso, né? Um sorriso gengivoso, que podemos chamar também, eu gosto muito de usar a contenção o aparelho Occlusal Guide, que é um aparelho monobloco, é um aparelho que foi idealizado como um primeiro posicionador desde 1967
Em 1975, ele foi lançado, fundado pelo professor Bergerson, da Universidade de Nordwest, com as pesquisas, com a análise de Bolton, com a avaliação de 100 clientes, classe 1, 6 chaves de oclusão, que foi a pesquisa do professor Bergerson. Então, eu tenho experiência no nosso consultório de 35 anos com esse aparelho. A minha mãe, que é odontopediatra há 50 anos, usa esse aparelho Occlusal Guide. Ele é um aparelho guia de erupção, onde ele tem os nichos dentários. E depois, né, ele tem 56 anos de mercado, a ortoguia que representa ele é do sistema Health Start. Então, depois foi liberada a patente. Então, nós temos também outros alinhadores oroomiofuncionais, como o MyoBrace. No entanto, ele não tem os nichos dentários com essa patente, que foi a primeira patente de 1975. Então, eu vou falar um pouco depois da experiência, porque eu integro muito o tratamento híbrido, disjuntor e alinha e occlusal guide. Ou eu integro alinhadores, endo aligner, e finalizo com o occlusal guide, também porque ele é um posicionador de contenção. Então, essa paciente usou disjuntor, usou occlusal guide. Ela, por ser respiradora bucal, ela teve desafios de usar o occlusal guide, porque ele é usado à noite e 2 horas durante o dia. E ele tem a intrusão dos incisivos, mas ela teve desafios em usar. Então, essa paciente voltou aos 11 anos com ainda um sorriso gengival e uma leve atresia maxilar. Então, ela teve uma recidiva. E isso é muito comum, mesmo usando o disjuntor, mesmo usando uma contenção, a criança ela tem fases onde tem ainda um crescimento, né? Que a gente sabe que existe um crescimento maior, principalmente a parte mandibular, no pico de crescimento puberal. Então, ela voltou de 11 para 12 anos, que eu acredito que seja uma excelente fase de tratamento. E eu vou mostrar para vocês como nós tratamos e realmente foi indicado os alinhadores Endo Align. Mas primeiro, num diagnóstico facial, a gente vê que ela tem um padrão 2 de capelosa, né? Aqui um padrão vertical, de lábios finos, um ângulo nasolabial aqui mais aberto, o lábio fino, um lábio inferior, né? Um pouco avançado, mas um perfil reto, para convexo. Já na face frontal, a gente observa onde ela tem, nós medimos o ângulo dela do násio até o lábio, a comissura, e nós tivemos 23 milímetros, que é considerado um lábio praticamente curto. A média geralmente é de 24 milímetros, mas consideramos um lábio que ele não é um lábio longo, mas é um lábio intermediário, quase que o normal, que é 24. No entanto, ela expõe de gengiva praticamente é, 4 a 5 milímetros, mas quando a gente mede essa diferença da base do lábio superior até a comissura, a gente apresentou 8 milímetros. Então, é importante tratar o sorriso gengival. O sorriso gengival dela é significativo e nós indicamos realmente aqui para fazer o escaneamento, fizemos todo o trabalho de fotografias, né? Aqui ela precisava tirar o canino descido e pedimos para a retirada exodontia do canino descido, fizemos o ICEF e na remoção desse canino descido, nós fizemos aqui a panorâmica, observamos que estava, né, dentro da normalidade, o canino inferior não tinha rompido, nem o pré-molar, então para a idade de 11 anos ela estava com atraso de desenvolvimento dentário. E aqui nas medidas que nós fizemos na teleradiografia, não só pelo ICEF, mas fizemos a medida aqui do do ponto, né, da espinha nasal até a comissura labial, aqui nós temos 23 milímetros. E aqui tem um ângulo também, que a gente olha muito do naso, aqui deu até o ponto naso, onde a gente avalia também, é uma das outras formas de se avaliar o sorriso gengival. E aqui na sobreposição de tecido mole com a própria teleradiografia, o ICEF, aqui mostra onde foi feito a avaliação
inicial e onde a gente ia conseguir chegar depois do tratamento com alinhadores, e mostrando que aqui na avaliação da puberdade estava numa excelente época para se tratar com Angel. E por que eu escolhi Angel Aligner? Porque um paciente com sorriso gengival, mordida profunda, um padrão desafiante, vertical. Então, nós já tínhamos a intenção de utilizar realmente o A6 como um avanço e reposicionamento mandibular. No entanto, foi feito aqui o scanner e o Make It para mostrar como ficaria para os pais e a gente ter essa visualização também do Make It. Então, aqui, o sorriso gengival ainda bem avançado e nós escaneamos ela topo a topo. Porque se a gente vai fazer o Angel Aligner com A6, que foi a escolha, né? Que pode ser usado tanto para Kids, Angel Kids, mas esses seriam 2 anos, que a gente achou melhor colocar no Illimited, porque também teria oportunidade de usar o A6. Então, nós colocamos, eu treino as crianças, adolescentes, avança, joga a mandíbula, estata, escaneia. Mas pode usar o palito de picolé, ou pode usar também um próprio jigzinho, é uma bolinha que eu ponho para ela jogar lá na frente, estabiliza para o scanner. Não é algo difícil que a gente pode treinar e é possível fazer. Então, quando nós passamos para avaliação no Select, né, ou o Limited, que foi escolhido, nós fizemos os dois planos, tanto o Angel Kids quanto o Select. Quando nós vimos que ali ia ter mais desafios no Angel Kids por 2 anos, porque a gente vai acompanhar o crescimento dessa criança, nós preferimos o plano feito na tabela de movimentos para o Illimited mesmo. Então, aqui, mostrando, eu vou mostrar para vocês a tabela de movimentos e a movimentação do que foi planejado, mas praticamente expansão, intrusão dos incisivos superiores e inferiores, já o avanço total do Angel, do A6, onde a gente vai vendo que vai tendo não só o nivelamento da curva de Spee, mas muita mesialização. Por quê? Não é uma paciente que tem apinhamento, mas ela tem o quê? Só de ser feita a expansão, nós vamos ter abertura de espaço. E ao mesmo tempo que você está intruindo, essa mesialização é como se estivesse também fazendo um levante da dimensão vertical, ao ponto de se criar um toque dos incisivos superiores e inferiores, que a gente chama de DA na ortopedia. Então, eu vou passar novamente aqui para vocês avaliarem, mas alguns clientes que a gente sabe que vai entrar com o A6, se é um padrão dólico, uma criança que às vezes está mordida aberta, quando a gente põe um A6, às vezes levanta demais, o dela não teve isso, foi bem favorável porque ela tinha mordida profunda. E nós preferimos, né? A doutora Raquel fez o planejamento desse caso, muito bem planejado. Nós trabalhamos em equipe, não só o A6, mas o Angel Bottom ao mesmo tempo com elástico de classe 2. Mas é uma mecânica que você vai trabalhar, e eu fiquei encantada. Eu falei, olha, há muito tempo eu não vejo uma mecânica tão eficiente para se tratar o sorriso gengival e a mordida profunda com tridimensional, onde você está trabalhando expansão, intrusão dos incisivos mais superiores do que os inferiores nesse caso. E também, claro, ali teve a compensação, né, para nivelar a curva de Spee, mas ao mesmo tempo tendo um cuidado para se criar o overjet, para se ter um avanço e melhor posicionamento dessa mandíbula. Então aqui já instalado o A6, com o Angel Bottom e o elástico não foi de imediato, que eu acho que é muito para criança, tá? Tem criança, se é sensível, não entra com A6 de imediato. Se a criança já é bem, né, já está no pico do crescimento ali, não pode demorar muito, por isso que nós decidimos já entrar direto com A6. Algumas casuísticas que nós temos aqui, que é muita criança, às vezes eu faço expansão, depois de 3 meses que entra com elástico ou com Angel Bottom, ou com A6, depende da maturidade da criança. Eu trato muita criança com
Às vezes uma situação, né, especial, às vezes uma criança que é autista, ou que eu não posso, ela é mais sensível, eu não posso entrar com a 6 de uma vez. Então a gente tem que ter essa consciência comportamental, tá? Então aqui já com o alinhador instalado de imediato na primeira sessão, aqui já é um resultado de praticamente 6 meses, um resultado muito favorável, não só de sobremordida, que foi corrigida praticamente. Aí nós temos uma mordida, sobremordida de 100% inicial. Aqui nós já temos uma correção de praticamente 50 a 60%, passando de uma classe 2 para uma classe 1. E, ao mesmo tempo, o fantástico é a intrusão dos incisivos superiores e inferiores, um reposicionamento mandibular, que ainda não tem uma estabilidade, porque ele só tem 6 meses, mas nós utilizamos o elástico 3,16, um elástico leve, não foi um elástico pesado. E esse é o acompanhamento dela de 7 meses de tratamento, onde a gente vê que o principal, que ela se encantou e motivou para usar bastante os elásticos, porque o Angel Bottom é fantástico, né? Ele não sai, não escapole, a criança usa à noite, usa durante o dia o elástico. E aqui nós temos um resultado de praticamente 7 meses. É importante dizer que ao mesmo tempo que o sorriso gengival ele tem, devido à mecânica de intrusão dos incisivos superiores e inferiores, um reposicionamento aí mandibular, mas nós tivemos também uma resposta, olha, até mesmo nós vamos ver aqui no perfil, em que, ao mesmo tempo que você está avançando, mas o lábio também está tendo uma melhora. É uma paciente padrão vertical, então isso não vai mudar em relação muito ao perfil dela. Um padrão reto, então nós não temos como criar muito essa parte maxilar, mas nós estamos trabalhando aqui para um equilíbrio também, não só frontal, mas de perfil. Alguns artigos nós fomos procurar para falar de Doutora, tratamento. assim, muito. Oi? Posso te interromper um minuto? Tem uma Pode, pergunta pode aqui, falar. e já Sim. faz um tempinho, acho que antes da doutora mostrar esse caso clínico, né? Uhum. Dr. Vanderlei Júnior colocou aqui pra gente, né? Quando você fala sobre severa inclinação dos dentes superiores, seria inclinação para vestibular, certo? Que é Sim. isso, são os aparelhos que você estava mostrando antes. E a Martina perguntou sobre o MyoBrace. A doutora estava mostrando Uhum. antes desse caso, né, as fotos. Vocês têm alguma dúvida ainda, doutora? Se quiser, pode escrever aqui pra gente que a doutora, se precisar, volta um pouco também. Na verdade, eu vou mostrar ainda mais uns 4 casos Tá, clínicos mostrando o tratamento híbrido com os aparelhos oromioffuncionais. Por quê? Eu ótimo. preferi mostrar primeiro um resultado com alinhadores, né? E eu ia comentar com vocês, sempre que eu estou trabalhando com alinhadores, nós vamos fazer a sequência, né? Que foi proposta, que foi desenhada para essa criança, mas eu gosto muito da contenção com o Occlusal Guide. Por quê? Porque ele é um monobloco com 3 milímetros de espessura na frente. E o Occlusal Guide, ele tem nichos dentários, então eu gosto da contenção com ele. O MyoBrace eu não uso porque eu já usei uns anos, o nicho dentário dele para como guia de erupção não é igual. A patente não foi liberada 100%. Então, como ele é desde 1975, o MyoBrace tem 20 anos. O Occlusal Guide, que é da Health Start, ele tem 56 anos. Então, essa patente do nicho dentário perfeita do Occlusal Guide, eu gosto muito para a contenção, tá bom? Ótimo. Obrigada, doutora. Qualquer coisa eu falo aqui. Desculpa. Então, não vai dar tempo para mostrar casos clínicos, mas eu trouxe o QR Code para vocês escanearem. Eu acho que numa oportunidade de um curso maior. Hoje a gente já tem um curso de alinhadores clínico no meu consultório, que é bem interessante porque, mesmo fazendo credenciamento,
as pessoas querem vivenciar na prática. Então, é um curso de 8 horas clínico aqui com a nossa equipe, onde a oportunidade de estar falando, detalhando não só muitos casos clínicos, mas também os artigos científicos. Mas eu gostei muito desse artigo, porque mostra a tendência mesmo da gente estar trabalhando é, os alinhadores com pacientes em crescimento. E são pacientes que às vezes a gente acha assim, o paciente não vai usar. E nós temos tido excelentes resultados com uma colaboração incrível, porque os 6 primeiros meses são fundamentais para você mostrar o resultado. A criança ela não tem tempo para ficar 2, 3 anos de aparelho, porque essas trocas de aparelhos semanais eles cansam. Então você tem que mostrar resultado em qualquer tratamento, quer seja com alinhadores ou com oromiyofuncional. Nos 3 primeiros 6 meses é a maior motivação que você tem. Então, quando a gente vê os resultados da Angel e as crianças verem 3 meses, 4 meses, fechando diastema, melhorando a lingualização dos incisivos superiores, diminuindo o trauma dental, com A6 em 7 meses. Então, assim, é muito gratificante a gente ver resultados eficazes e principalmente, né, é, a forma do planejamento, praticamente esses 150 casos que nós tratamos, a gente não tem que fazer tantas adaptações. Pela experiência da doutora Raquel, que faz muitos planejamentos aqui conosco, ele vem praticamente muito preciso. E me encantou essa mecânica de sorriso gengival com mesialização, porque a gente sabe que é muito mais intrusão que a gente trabalha na mecânica de ortodontia fixa e curva reversa, mas a mesialização ela teve um fundamental nesse caso clínico que nós mostramos. Então a gente procurou alguns artigos para justificar e a gente não viu tanto falando de sorriso gengival com mesialização. Então é um protocolo que eu em outros alinhadores eu não vi nenhum protocolo tão eficiente para sorriso gengival quanto esse protocolo para crescimento e principalmente em crianças jovens, onde nós vamos ter o resultado com A6, tá? Mas o artigo principal que eu gostei nessa avaliação foi esse Expert Consensus, né? Estratégias ortodônticas, tratamentos com os alinhadores. Excelente artigo, depois vale a pena a gente detalhar, tá? Vocês podem escanear o QR Code. E esse artigo também falando sobre intrusão em 3 dimensões, muito interessante também. Agora, esse artigo do A6, eu acredito que é a referência mais importante, que inclusive a Thalita me passou, principalmente para a maloclusão de classe 2 em pacientes em crescimento, e foi um relato de caso clínico que não é de sorriso gengival, mas é de classe 2 e a gente vê que a mecânica ela é bem parecida, mas não tem tanta mesialização quanto nós observamos na mecânica do caso que a gente descreveu. Esse artigo aqui também é só um folder mostrando casos complexos simplificados com Angel Bottom e realmente é um diferencial. O Angel Bottom, ele é hoje uma das maiores ferramentas para usar o Sagittal First. Por quê? Eu gosto muito do Carrier, tenho experiência com Carrier e usar muito Carrier e alinhador. Então, hoje, com o Angel Bottom, eu tenho que a visão do planejamento ele já vem muito com Sagittal First já de imediato. Então, eles usam muito o elástico de imediato porque facilita com Angel Bottom. E essa visão de entrar com Sagittal First e ao mesmo tempo transversal, ele traz uma precisão e uma eficácia muito grande. E eu acredito que esse jump com A6, ele é sim uma das maiores tecnologias do Angel Aligner. E é para associar como tratamento híbrido, não só para a classe 3 que eu uso muito o esporão lingual,
Eu tenho utilizado muito para a classe 2, principalmente as crianças que têm postura de língua baixa ou deglutição adaptada, ou até mesmo quem tem sorriso gengival e a língua é baixa. Porque se a língua é baixa ali, ela não está elevando a língua para fazer o quê? Uma elevação da língua e trabalhar o transversal e trazer uma estabilidade disso, porque o sorriso gengival, se você não trabalhar a estabilidade de uma língua superior e estável para manter o transversal, você vai ter recidiva, que é o que a gente tem visto bastante recidiva no sorriso gengival e na classe 2 e na mordida profunda aos 11, 12 anos de idade, você vai ter um crescimento que mais vertical. É um dos últimos crescimentos vertical e avanço também mandibular. Então, isso é importante, eu gosto do tanto o tongue guide quanto o esporão lingual. E aqui, mesmo não está tendo trabalhado o Angel Kids, mas ele trabalha a musculatura, que hoje é um dos diferenciais até para você trazer mais estabilidade, um prognóstico mais assertivo, principalmente com o sorriso gengival. Agora eu vou passar um pouco da minha experiência com o tratamento oromiofuncional para o sorriso gengival na dentadura decídua, mista e adolescentes. Então, sorriso gengival na criança, quando eu vejo um lábio curto, e um sorriso gengival plano, é uma linha plana, mas ele tem uma extrusão dos incisivos superiores. Já aqui é um sorriso amplo, onde a criança tem uma hipermobilidade, né, dos elevadores aí, dos lábios. Então, a criança que não é só que ele tem mordida profunda. Fala rápido, para dar tempo. Então, aqui, um sorriso assimétrico, onde ele tem a linha média desviada também. E aqui um sorriso assimétrico na infância. Quando a gente vê essas assimetrias de sorriso na infância, tem praticamente 90% que vai acompanhar na fase da adolescência adulta. Porque tem um fator muscular, hereditário, nesses dois casos de excesso vertical de maxila, mas principalmente muscular, nesse último caso. Como eu acompanhei essas crianças, a gente vê que na troca dentária ele vai continuar com o sorriso gengival, a não ser que seja um sorriso gengival de 3 milímetros, aí a gente pode ter uma autocorreção. Mas acima de 5, 6 milímetros, na dentadura descida, você não vai ter autocorreção, você pode ter, às vezes, devido à vestibularização dos incisivos superiores, você pode ter ali mascarar que melhorou o sorriso gengival, mas ele permanece pelas estruturas ósseas, musculares e até mesmo dentárias. Mas principalmente quando os incisivos inferiores eles irrompem lingualizados, esse sorriso gengival ele vai estar de qualquer forma na dentadura mista. E na dentadura mista é isso que a gente recebe. Se você não tratou, mas você trata no sorriso gengival na dentadura descida, eu vou mostrar uma casuística para vocês. Mas o que eu mais trato é na dentadura mista. Se vocês perguntarem, na dentadura descida eu só intervenho quando eu acho que é um caso bem esquelético, onde a mãe já fez cirurgia ortognática, porque quando eu aproveito o tratamento antes dos 7 anos, o que que eu observei? Quem eu tratei antes dos 7 anos, a estabilidade foi maior depois na adolescência. Quem eu tratei de 9 a 12 anos, o sorriso gengival melhorou, mas ele teve recidiva maior. E isso é justificado com o crescimento. O crescimento tanto transversal e quanto também de próprias trocas dentárias, você tem crescimento. Então, eu aconselho na dentadura mista que todos possam intervir, porque acredito que é favorável para depois você não ter que usar botox e outros tratamentos, né, gengivoplastia ou até mesmo cirúrgicos. Mas alguns casos esqueléticos no sorriso gengival, como esse do meio, eu já posicionei a mãe que ela vai ter que fazer uma intervenção no futuro.
Então, a gente não pode prometer nada de prognóstico, porque ele é um prognóstico multifatorial, principalmente pela a parte muscular e aqui na parte esquelética. Então, esse paciente, mesmo sendo tratado com ortopedia, melhorar o sorriso gengival, melhorar a mordida profunda, corrigir a mordida profunda, mas ele ainda vai ter que fazer no futuro uma outra intervenção de tratamento híbrido. Então, a gente, né, como descreveu no início da aula, nós temos os fatores esqueléticos, temos os fatores dentários e os fatores musculares. E eu vou mostrar para vocês, olha, o sorriso gengival e a mordida profunda, eles andam muito juntos. Então, desde uma criança que tem mordida profunda, uma assimetria do plano oclusal, linha média desviada, eu já trato com RNO, que é a reabilitação neuroclusal, ortopedia na infância. Levanta a mordida, dimensão vertical, plano oclusal, com praticamente um pé de oclusal, que eu gosto muito da reabilitação neuroclusal. Já nos alinhadores, a minha visão é o quê? É o pé de oclusal e também, às vezes, eu trabalharia já direto não trato na dentadura descida alinhadores por enquanto, eu estou trabalhando a dentadura mista. Então, eu trabalho ortopedia mais miofuncional antes dos 7 anos e alinhadores acima de 8, 9 anos. Esse é um caso de classe 2 que eu vou mostrar para vocês, todos esses casos praticamente tratados, tá? Mas ao mesmo tempo que você tem um sorriso gengival, ele se difere se ele é um padrão 2 um padrão 3. Então, isso a gente depois pode falar numa aula de ortodontia infantil ou ortopedia, que eu tenho o curso aqui na clínica, mas isso difere até mesmo se é um padrão mais dólico ou mais braque, ou se ele está antes dos 7 anos ou após os 9 anos. Tem diferença no sorriso gengival. Avaliação cefalométrica também, tanto da naso quanto orofaringe. Os fatores que eu olho na cefalometria de sorriso gengival, mas principalmente o recado que eu quero dar. O crescimento maior, 80%, é antes dos 7 anos da face. Então, se eu tenho a oportunidade de tratar antes, eu vou tratar antes dos 9 anos, sim. Porque a gente tem como tratar na ortopedia, quem tem o domínio, tá? Não só de reabilitação neurocruzal, mas também com o próprio o oromiofuscional. E agora eu vou mostrar alguns casos para vocês. Uma criança que a mãe fez cirurgia ortognática devido ao sorriso gengival e ela me procurou com 6 anos de idade. E aos 6 anos de idade ela falou: doutor, eu quero fazer tudo para poder tratar meu filho para ele não ter que fazer cirurgia ortognática. Eu falei: eu não estou dizendo que ele não tem que fazer cirurgia, mas a gente tem vários fatores que podem melhorar. Então, um paciente mesocefálico, mas com padrão 2, mordida profunda. Ele usou o Occlusal Guide, que é um aparelho monobloco, Occlusal Guide série G ou inteiro em G, depende da sensibilidade, a motricidade e a maturidade comportamental da criança. E aqui, essa criança já agora com 8 anos de idade. Esse resultado, para mim, é um resultado fantástico na infância, porque com essa curva esse travamento de mordida profunda e sorriso gengival, essa criança não ia desenvolver o crescimento mandibular fisiológico. Então, esse é um tratamento que foi praticamente de 1 ano para 1 ano e meio, com o Occlusal Guide usando à noite e 1 hora durante o dia. Então, um tratamento que eu considero positivo em termos de ortopedia. Ela até falou: eu posso usar alinhadores depois que trocar os dentes. Eu acho que é um caso muito interessante. E se você me perguntar, doutora, vai ter recidiva? Aos 11 anos para 12 anos, o sorriso gengival ele tem uma recidiva. Eu estou te falando de casuística que eu tenho acompanhando 20 anos as crianças. Então, vai ter um crescimento vertical e também mandibular, que você vai ter uma recidiva como qualquer outro tratamento, tá? Então, o Occlusal Guide, eu não tenho tempo para falar tanto dele, mas quem desejar, eu sou professora, embaixadora deles, mas eu quero dizer que os artigos do Guilherme Janson, que a gente tanto honra, o professor Bergerson, ele veio em 1990 no Brasil, e foram feitas várias pesquisas com cefalometria com o aparelho Occlusal Guide. O que que a gente observa? Nós temos esse artigo, quem desejar depois só me falar que a gente manda no direct, mas tem uma melhora do relacionamento maxilomandibular
tem um aumento do comprimento mandibular, tem a verticalização dos incisivos, uma vestibularização dos incisivos superiores, uma suave extrusão e mesialização dos dentes posteriores, mas o mais importante que ele relata é que no sorriso gengival ele tem uma melhora, uma correção, é, que não vou dizer que é uma significativa, mas existe uma redução significativa do sorriso gengival com o aparelho oclusoguide na amostra que o professor Johnson fez na USP, tá? E a minha casuística mostra isso, ó, uma mordida profunda, com sorriso gengival de 6 milímetros aos 6 anos. Tratei essa criança na dentadura mista, esse é o resultado em 7 meses. E esse aqui é o resultado que a gente foi acompanhando. É um caso bem difícil. A mãe dela fez cirurgia ortognática também. Então, é um caso que eu tenho acompanhado. Ela agora está com 15 anos. Então, eu tratei ela. Mas você tratou com o aparelho esses 15 anos? Não. Eu trato 9 meses a um ano, depois eu deixo ela descansar. E quando ela chegou com 11 anos, eu vi que ela teve uma certa recidiva porque ela parou de usar à noite. Então, eu acho que como ele é um guia de erupção, ele pode ser usado como uma contenção, sem problema nenhum. Depois, quem desejar saber como eu ativo esse aparelho, eu faço ajustes internos dentro dele. E quem me autorizou isso foi o professor Bergs, porque nos Estados Unidos eles não fazem isso. Eu comecei a fazer aqui no Brasil, vi que eu conseguia fazer ajustes para permitir um encaixe melhor, a retenção maior e uma longevidade do aparelho, e deu muito certo essa integração de ajustes. Aqui tem uma linha média desviada, uma classe 2 unilateral, então ela mastigava mais de um lado que do outro, e aos 11 para 12 anos eu pedi para ela usar o aparelho de novo, mas é uma casuística que eu tratei somente com sorriso gengival, somente com o aparelho oclusogade. Outro estudo com O Dr. Rodrigo perguntou aqui se seria possível substituir o Occlusal Guide pelos alinhadores da Angel. sim, eu acredito que hoje, com a casuística que a gente está tendo com os alinhadores, porque até então eu não tinha visto nenhuma mecânica com mesialização, porque nós temos mesialização com o Oclusoguide, só que nós temos alguma restrição com o Oclusoguide. Por exemplo, ele não faz movimento de giro, ele, um mapeamento mais que 4 milímetros, ele não corrige, ele não faz um crescimento transversal, mas ele faz um reposicionamento de D, o toque do incisivo superior e inferior. Isso, a intrusão relativa dele, ele é bem eficaz. Então, eu acho que soma e integra esse tratamento híbrido, tá? Acima de 9 anos, eu prefiro tratar com a Angel, porque eu vou fazer o transversal, a intrusão e reposicionamento. Abaixo de 9 anos, você está trocando os dentes, às vezes a criança não tem maturidade, às vezes é um paciente TDAH, um paciente autista que não dá conta de trocar os aparelhos toda semana, e às vezes a mãe vai ter que ter um valor a mais por esse. Então, eu posso trocar os dentes, eu tenho criança com 10 anos já trocou todos os dentes. E posso avançar depois com o Angel Aligner, que eu acho que protocolo para sorriso gengival é muito bem preciso, tá? E essa pesquisa aqui é uma pesquisa de muito bem feito esse estudo, é, onde ele comparou 167 crianças usando o Occlusal Guide e não usando. E observamos que realmente os pacientes que usaram, eles tiveram diminuição no overjet, no overbite, uma estabilidade. E é um estudo que mostrou que quem utilizou o Occlusal Guide na dentadura mista, ele não teve que usar tantos aparelhos no futuro. Praticamente 88% das crianças que usaram o Occlusal Guide na dentadura mista, eles não tiveram tantas intervenções futuras com aparelhos fixos, no caso, foi o que ela relatou, porque esse caso, acho que é de 2008 esse artigo, tá? E é o que isso que a gente observa. Olha, uma criança com mordida profunda, sorriso gengival leve, não era tanto, era um sorriso gengival de. Era uma extrusão de incisivos superiores. Ela foi tratada com o Occlusal Guide. E eu gosto muito de mostrar a panorâmica, porque como ele é um guia de erupção, ele estimula para que essas fibras periodontais, esses dentes possam vir o mais como guia de erupção mesmo. Até o paralelismo das raízes é muito bem observado. Então, eu gosto muito de mostrar para os pais a panorâmica antes e após. Então, quando eu não tenho um apinhamento severo, o canino não vai impactar
Porque se vai impactar é atresia maxilar, é disjuntor, depois alinhador. Mas o protocolo, se é mordida profunda, sorriso gengival, tem espaço entre os dentes, você pode usar um aparelho oromifuncional é, da sua preferência, né? Porque aqui, na verdade, é uma casuística, um acompanhamento de 20 anos que eu tenho resultados, né? Então, eu uso o Oclusal Guide, que é o sistema Health Start, que tem as pesquisas da USP, que muito me agrada, me dá uma estabilidade não só clínica, mas científica. Mas às vezes eu tenho criança de 4 aninhos, 5 aninhos com overjet e ele tinha um overjet muito grande. Era uma criança que usou chupeta, mamadeira e rangia muitos dentes. E a mãe falou: Eu quero tratar. Então eu tratei em 6 meses, tá? Com o aparelho também. Casos severos de sorriso gengival, olha, bem severo. Um caso de atresia, mas ele não tinha mordida profunda. Olha que caso difícil. Porque era dólico-cefálica, não tinha, e ela tinha tido perdas dentárias. Então, eu usei o Oclusal Guide de mantenedor de espaço, além como mantenedor de espaço na dimensão vertical, porque ele vai trabalhar aqui com estabilidade vertical, e também para o sorriso gengival. Então, ela teve uma intrusão, e olha como o sorriso gengival dela teve uma melhora, mas esse é um caso que eu já deixei avisado que, devido ao excesso vertical de maxila, ela teria que tratar depois na fase de adolescente, provavelmente com uma plastia gengival, tá? E ela, olha a simetria do plano oclusal com a simetria muscular também do sorriso, né? O aparelho Occlusal Guide, ele tem um detector de cor, então eu sei se a criança usou ou não usou. Esse é o artigo do professor Guilherme Jansson, de colaboração. Ele mostra como os pacientes colaboram, porque ele é à noite, 2 horas durante o dia, ou 4 horas, depende do protocolo. E aqui eu honro meu professor Paulo Roberto Santos Pinto, que ele me permitiu fazer, né, estudos com o Occlusal Guide na especialização, tá? E aqui mais alguns casos, só para vocês verem que tem que tomar um pouco de cuidado com o Occlusal Guide, porque às vezes faz uma intrusão grande e uma sobrecorreção que depois eu falei, para de usar, porque o sorriso gengival dela praticamente intruiu um pouco os incisivos superiores. Então eu falei, não usa tanto, porque ela usou demais. Então, uma sobremordida, uma extrusão dos incisivos superiores, aí é um caso dentário, onde ele vai fazer o quê? Uma intrusão dos incisivos superiores e, ao mesmo tempo, corrigiu a mordida profunda. Esse aqui é um caso tratado em 9 meses e ela está comigo até hoje, com 12 anos. Esse é um caso estável com 12 anos de idade, tá? Fotografei ela essa semana, então não tá perfeita, mas eu pedi uma panorâmica para vocês verem. Olha a diferença da panorâmica antes e agora. Olha a estabilidade. Isso eu não uso com tensão depois fixa, não uso. O Occlusal Guide, dificilmente eu trabalho com uma contenção, a não ser que ele seja uma mordida profunda com apinhamento. E tem pesquisa da USP dizendo, depois a amostra do professor Guilherme Jansson, eles reavaliaram depois de muitos anos, depois de quase 20 anos usando quem usou o Occlusal Guide, e teve uma recidiva na época mais ou menos de 15, 16 anos. Então é importante para os casos de mordida profunda com apinhamento fazer contenção. Esse é um caso de 9, 10 anos de idade, que eu não prometi que ia corrigir o sorriso gengival. É um caso difícil de excesso vertical de maxila, mas a adolescente usou praticamente 4 horas por dia. Então, para quem usa noturno e 4 horas por dia, para quem tinha uma mordida profunda, um sorriso gengival de 6 milímetros, esse é um resultado fantástico. Deixa eu mostrar aqui o acompanhamento, ó. Aqui, ela ainda aqui daqui para cá 9 meses, tá? Ela ainda tinha uma assimetria do plano oclusal e aqui ela teve uma sobrecorreção. Eu até falei para ela, depois você vai fazer a plastia gengival, porque ela tem respiradora bucal, então ela tem a gengiva mesmo espessa, né? Então são tratamentos híbridos, né? Mas eu já uso. Aqui saiu agora uma meta-análise dos aparelhos Occlusal Guide, eu achei interessante. A gente tem que ver a parte científica, mas eu tenho várias perguntas é, que, na verdade, a gente não tem pesquisas científicas do sorriso gengival, são pouquíssimas pesquisas, e eu acho super importante.
A Índio Align, a gente está trabalhando com essa casuística que é fantástica de avaliar o ICEF. E a gente já tem comparativo de mídias, né? Antes, depois de um ano. Então, esse caso vai ser publicado. Nós já estamos trabalhando a publicação dele. Estamos esperando só dar um ano de tratamento. E eu sugiro, no caso, eu sei que tem as contenções da da Angel, né? Mas casos onde eu vejo que vai ter oportunidade de uma recidiva, eu gosto muito do Clusal Guide como contenção, tá? Então, quem desejar entender um pouco mais dessa integração de tratamento híbrido, alinhadores com Oclusal Guide, eu tenho um curso online com o professor Anders, tá? 8 horas online, 8 horas presencial, e eu também dou a consultoria nesse curso, tá? É um curso simples, prático, e temos muitas indicações de alinhadores para adolescentes. Então, se vocês têm clientes com protusão dentária, risco de trauma dental, a mãe deseja tratar. Se você tem apinhamentos, tártaro, risco de cárie, a mãe deseja tratar. Se você tem uma mordida profunda, uma classe 2, que não vai ter crescimento, vai travar o crescimento mandibular, é interessante ter um tratamento na janela de oportunidade de tratamento. Mordida cruzada, né? Classe 2. E eu estou trabalhando muito também com crianças que têm as manchas HDMI usando os alinhadores também. É uma boa indicação, tá? Depois a gente pode mostrar alguns casos disso. E nós estaremos aí falando de ortopedia e alinhadores no Aligner Congress, quem desejar. E eu sei que já tem muitos inscritos, aproveitem. E quem quiser vir em Goiânia conhecer a nossa equipe, e o nosso curso clínico, sou eu, doutora Beatriz, doutora Raquel, doutora Marise, toda a equipe. Quero honrar e agradecer, porque são 150 casos, é muito desafiante tratar o equilíbrio, né? Eu falo que uma gestão de alinhadores, o primeiro ano você fica quase louca, porque é o acolher clínico, né? Para atender os clientes, que é a gestão clínica, é a gestão de inteligência artificial, de planejamento, que a doutora Raquel faz perfeitamente. A doutora Beatriz também atendendo junto com a gente no operacional, também no científico. A doutora Marisa, que atende muita criança, o dom pediatra me indica muito. Então, assim, a doutora Arlete também, a doutora Fernanda. Então, nós somos 7 ortodontistas para dar conta. Então, ortodontistas e odontopediatras. Então, acho que nós temos que ter essa unidade de equipe, porque nós não vamos dar conta de fazer tudo sozinhos, senão a gente fica cansada. E eu trabalho muito com a parte de indicações, né, e de vendas. Inclusive, eu já fiz um web hour de como eu faço a venda com vídeo, diagnósticos, vendas, que é bem interessante o web hour. Se vocês não assistiram, eu acho que foi bem legal. Foi logo no começo eu fiz para mostrar para vocês como facilitar, para vocês terem as indicações e vocês conseguirem vender e instalarem, porque é perfeito. Eu tenho, né, muito que agradecer. Eu acho que a precisão dos alinhadores tem deixado muita gratidão. E depois, quem quiser falar comigo, ou no direct, né, no Paulene Cardoso, Instagram, ou também no meu celular, esse Instagram, eu acho que esse QR Code cai direto no meu celular, tá bom? E a gente vai deixar aberto aí para perguntas de uns minutinhos, né, Thalita? Que eu Ótimo. puder ajudar. É muita coisa para falar em uma hora, mas tentei integrar a experiência clínica, porque eu acho que a gente tem que ter experiência clínica também, né? Tem bastante assunto, né, doutora? E muita coisa interessante. Com certeza. Doutora, a doutora Gabriela comentou, né, que a sobrecorreção é excelente. Ela só comentou aqui. Ah, então, te parabenizando, doutora Wanda, te parabenizou aqui. Parabéns, doutora. Doutora Flávia Aline, parabéns pela aula. Doutora Paulene, doutora Josilene está aqui também. Boa noite, obrigada por compartilhar seus conhecimentos. O pessoal está aplaudindo, está agradecendo, doutora. Que bom, fiquei feliz. Estou à Obrigada. disposição. Da próxima vez vou trazer a doutora Raquel, que tem muito caso bonito, gente. Muito caso sensacional e casuística e excelente. Tanto para classe 2, classe 3 também muito, tá? Então, muito Nós temos obrigada, uma viu? Nós temos uma pergunta aqui também, doutora. Doutor Rodrigo, boa noite, doutora. Boa A noite. mecânica de intrusão
do incisivo superior de adultos com aparelhos fixos, às vezes é associada com mini implantes na pré-maxila e elásticos corrente. Você tem Uhum. casos com essa associação ou passa a não ser necessário ao usar o Angel Aligner? Tem vários artigos, inclusive do Alexandre Maeda, eu tenho até conversado com ele, depois nós vamos dar uma aula, ele falando de adulto e eu falando de criança. Mas a casuística dele, ele tem também vários artigos com o mini implante e o alinhador junto, tá? Acho que não tem como fugir disso. Eu prefiro do que a ortofixa, porque qual é o desafio da ortofixa para sorriso gengival? A hiperplasia gengival vai piorar muito com a ortofixa devido à falta de escovação. Então, assim, se você já tem um sorriso gengival, você vai pôr aparelho fixo, com certeza vai ser um caso que depois vai ter que fazer gengivoplastia, mesmo você trabalhando com mini implantes e fazendo essa mecânica, principalmente de elástico corrente, que vai fazer o quê? Vai lingualizar os incisivos de certa forma eu acho que é desfavorável, a não ser que você coloque torque, né? E no alinhador vem tudo junto. Você vai trabalhar ali uma impacção da pré-maxila, mas você já vai usar os elásticos. O segredo é o angel bottom, já de imediato. Então, quando você colocou ali, eu acredito que não foi praticamente o A6 que já fez um diferencial ali, o diferencial foi intrusão, expansão e elástico ao mesmo tempo. Se é um padrão braque, você pode usar só o elástico, nem precisa do angel, do A6. Você não precisa do A6. Mas se é um padrão desafiante, um padrão como esse, eu acho que tem que associar todas as mecânicas ali para manter, né? Não estou dizendo que o perfil não vai melhorar. Eu nem trouxe a teleradiografia, que só tem 7 meses. Mas é um caso, me surpreendeu. Eu estou muito satisfeita e a doutora Raquel também. Viu, doutora Raquel? Muito obrigada. A doutora Raquel comentou aqui também, te parabenizando, o pessoal está agradecendo. Tem mais uma pergunta. O pessoal está agradecendo. Uma pergunta em espanhol aqui, doutora. Vamos só verificar. Doutora, se quiser fazer mais algum comentário antes da gente encerrar. Tá bom. Não é agradecer. O que eu tenho visto o tratamento, hoje eu estou há 26 anos tratando o sorriso gengival. E quem eu tratei antes dos 7 anos, eu tive uma estabilidade maior. Antes dos 9 também. Agora, quem eu vou tratar dos 10 aos 12, eu ainda não tenho essa casuística, eu espero que com os tratamentos que nós estamos fazendo com a Angel Aligner tenha uma estabilidade maior. Mas até mesmo, né, a gente sabe que os estudos de crescimento, eles mostram esse crescimento tardio, vertical, tanto, né, no reposicionamento mandibular, não vai ter crescimento mandibular, mas o reposicionamento ali de uma nova postura mandibular, ele é favorável, mas o crescimento vertical em termos a maxila ali, ela está crescendo o quê? Para frente e para baixo. Se ele respira pela boca, se ele tem deglutição adaptada, se a postura de língua é baixa e ele está engolindo errado e crescendo errado, de forma inadequada, ele também não vai ter estabilidade. Então, a estabilidade, ela tem a ver com vários fatores, né? Não só os fatores esqueléticos, mas o fator muscular, ele influencia muito, né? Certo. A doutora Gabriela perguntou aqui, a comparação, tá? Do Milbrace com o Occlusal Guide. Se é o mesmo mecanismo, né? E qual a diferença com os alinhadores, tá? Então, ela tá perguntando a similaridade dos dois e qual a É, diferença com os alinhadores. o Occlusal Guide, ele é desde 1975, então ele tem 56 anos de mercado. Ele foi o primeiro posicionador baseado pela pesquisa das 6 chaves de oclusão com Bolton. Ele pegou 100 modelos classe 1 e idealizou um posicionador com vários tamanhos. Só que o que eu faço de diferencial? Eu ajusto dentro do alinhador. É esse ajuste que também traz uma maior retenção, maior estabilidade e até uma mesialização quando eu preciso. Então, e alguns movimentos de rotação. Então, eu não consigo fazer esses ajustes no MyoBrace.
porque a patente que foi liberada para o MyoBase com nichos dentários, ele é muito duro. Então, eu não consigo essa mesialização e essa estabilidade. Pode ser que eu usei 5 anos MyoBrace. Aí depois eu preferi manter uma mecânica, até porque em termos de pesquisa é melhor eu manter uma, né? E deu muito certo, a casuística é sensacional, acompanhando os pacientes 15 a 20 anos, então eu estou satisfeita. Mas é um excelente também oral funcional. Eu não estou dizendo que o oral funcional dele não é favorável, porque é respiração bucal, e várias deglutição adaptada, mas o nicho dentário mesmo, a pesquisa do professor Bergson, ela é bem significativa e tem pesquisas, né? Mostrando aí a parte científica também, que eu gosto muito das pesquisas do Guilherme Jansson, que tanto honra, porque ele foi muito pioneiro, né, em trazer o professor Bergson na década de 90 para a USP para essas pesquisas. Em relação ao alinhador, a diferença é que o alinhador você vai tendo o quê? Os três, é tridimensional. Você vai tratando expansão, intrusão, reposicionamento mandibular e ao mesmo tempo elástico. Então, assim, é uma mecânica sensacional para sorriso gengival. Mas eu ainda não posso te dizer em relação à estabilidade a longo prazo, porque a gente está tratando aí o quê? Um ano e meio com a Angel. Mas em relação à estabilidade, a minha experiência seria a integração do Occlusal Guide para estabilidade, quando bem indicado num padrão facial correto, tá bom? Ótimo, doutora. Bom, se tiver mais alguma questão, né, que os doutores Pode queiram me mandar aqui mandar no no chat, direct, tá? Pode me mandar no pode direct. mandar. Dentro do possível, a gente responde toda quarta-feira. Ótimo. Só para a gente encerrar aqui, é bem breve aqui a minha apresentação. É só para mostrar para vocês o nosso site educacional, que é o ortoeducation.com.br. Esse site nós teremos essa aula gravada, então quem quiser depois assistir, né, quem perdeu alguma parte, quer assistir novamente, vai estar gravada, tá? Então a gente tem ali em eventos todos os nossos happy hours gravados. Fica o meu convite para vocês, o nosso próximo Web Hour, que será na quarta-feira que vem, dia 11/3 às 19 horas. É gratuito a inscrição. Fica o meu convite. Nesse site também tem o link para se inscrever para a semana que vem. Será com a doutora Renata Sesnick, tá? Então fica aqui o meu convite. E também, claro, nosso evento na China, que será em outubro, o China Experience. Então, é um evento científico, né, com muito conhecimento cultural. Fica o meu convite para vocês. Mais informações também no site Art Education, vocês podem acessar. E a gente está à disposição caso tenha alguma dúvida, né? Então, vocês podem sempre estar chamando aí a AdTech, a equipe comercial, a equipe do suporte clínico. A gente está à disposição. Bom, doutora, deixa eu ver se teve mais alguma questão aqui. Não? Ah, tem. O doutor Daly perguntou como você orienta o paciente quanto ao uso do levante de língua, né, doutor? É isso? Deve O ser no levante de alinhador língua, ele está falando do não do tom. esporão, Não, doutor, ele tá falando do reposicionador, né, doutor? Do Tongue Guide. Na Tongue verdade, Guide, sim. eu tenho ele no Oromil funcional, porque o Oromil funcional ele também Sim. tem um dispositivo. Então, eu oriento para a língua e ficar lá em cima. Às vezes, eu faço até uma ranhura no próprio alinhador, quando eu preciso que ele eleve, tá? E eu não tenho muita casuística ainda, tá, doutor? Nós temos mais com esporão, mas eu pretendo usar bastante o. Porque, na verdade, quando a gente indica para fonoaudióloga, talvez nem precise tanto. Mas para aqueles pacientes, principalmente com freio lingual curto, né, deglutição adaptada, ou até mesmo para, no caso de mordida profunda, classe 2 com deglutição adaptada, seria muito bem indicado, né? O esporão eu uso mais para classe 3 postura de língua baixa, porque aí ele já vai fazer um reeducador lingual, né? Mas eu acredito que nós temos ainda muitos casos para mostrar, viu? Sim, Espero era isso vocês também mesmo. no congresso, tá? Ele confirmou que era essa questão mesmo. Obrigada, doutora. Por Bom, nada. acredito que não tenha mais nenhuma questão. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso Web Eu que Hour. agradeço. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente nessa noite.
E eu quero Uhum. agradecer aos doutores pela presença, né? Nesse horário é tão difícil a gente conseguir parar para assistir uma apresentação aí, né? E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. E estaremos aqui na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, com a doutora Renata. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, 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 tchau. gente. Boa noite. Obrigada, Tchau, boa noite. Tati. Tchau, obrigada.